Oiê, vitoriosos e vitoriosas, como vocês estão? Eu estou bem, estou cada dia melhor. Claro que tem dias que não tem sido fácil, mas palavras têm poder também. Então nós precisamos falar palavras positivas. Não é que você vai ficar mentindo dizendo que tá bem quando você não tá. Não, isso é hipocrisia. Não tô bem, não tô bem, né? Mas quando você consegue perceber um pouco de melhora em você, você já pode começar a dizer que você tá bem, né? Claro, tem pessoas que vão dizer assim, mesmo que você não esteja se sentindo bem, diga que você tá bem, mas isso pode ser uma armadilha. Você pode começar a negar que você está doente, negar que você precisa de ajuda, que você precisa se cuidar, que você precisa fazer alguma coisa para ficar melhor, porque você está dizendo que você está bem, sendo que você não tá. Então, seja positivo, mas seja consciente, né? Não precisa ter comportamento de negação para ser uma pessoa positiva. Me arrumei, né? Estou gata, maravilhosa. Tava aqui, ó, penteando meu cabelo, porque eu estou penteando bastante ele para poder ele crescer mais rápido, ok? Eu quero que ele fique grande agora. Hoje eu quero falar com todo mundo, né? Mas em especial com pessoas que escutaram palavras duras na infância, assim como eu. Eu sei que tem muita gente que escutou palavras duras ou até muito mais duras do que eu escutei na infância e que isso influenciou em sua vida, ao longo da vida, né? E que isso não define a gente e o trauma existe de tudo isso, mas a cura desse trauma também existe, a gente precisa acreditar nisso e fazer o que for necessário para isso. Nós temos esse poder de ir neutralizando esses efeitos que esses traumas dessas palavras fizeram em nós. Mas vamos lá. Muitas pessoas na infância, assim como eu, escutaram palavras que fizeram eles se sentirem errados, se sentirem defeito. Eu cresci ouvindo que eu era doida, ouvindo que eu era lerda, broca, e isso me prejudicou profundamente. Quando você cresce ouvindo que você é doida, além de afetar sua autoestima, sua autoconfiança, o fato de afetar sua autoestima e sua autoconfiança fragiliza a sua base emocional. Você fica com uma base emocional fraca. Isso gera também outros transtornos como depressão, ansiedade e outros que podem gerar. E eu cresci ouvindo que eu era broca, que eu era preguiçosa, que eu era lerda, que eu era desinteressada, doida. E eu carreguei uma culpa por décadas relacionada a essas palavras que eu escutava dentro de casa. Eu quero dizer para você que, assim como eu escutou essas palavras, que nós não somos problemáticos. Nós não somos defeitos. Nós não somos errados. Nós somos diferentes. O que a minha família via como preguiça, desinteresse, lerdeza, burrice, broquice, na verdade, era a minha mente funcionando de um jeito que eles não entendiam. E se você passou por isso, é a mesma coisa.
A nossa mente, ela funciona de uma forma diferente e por conta dos transtornos. E isso nos faz ser diferentes. Porém, as pessoas não compreendem. E tudo bem, assim. Elas não são obrigadas a compreender. A minha família não era obrigada a compreender, a entender que não era nada disso, que não era preguiça, que não era lerdeza, que não era broquice, que era a minha mente funcionando de uma forma diferente. Mas eles tinham sim o dever de amar, de acolher, de respeitar o jeito diferente, de amar. O dever, ou até a obrigação, não sei. Enfim. De apoiar. E eu cresci, né, com esses traumas. O trauma, ele faz você se esconder. Por quê? Vai vir outro insulto, vai vir outro rótulo, vai vir outra palavra. Assim como você foi chamado de doido, de louco, de explosivo, de ignorante, de sem mansidão, de várias coisas. Por você ser diferente, da mesma forma, você pode escutar outros tipos de insulto. Então, o trauma é ele para blindar você de ser novamente insultado, ter novamente gatilhos e ficar mal novamente. Ele faz você se isolar. E eu hoje entendo que a gente não precisa se isolar. A gente só precisa se cercar de pessoas que não estejam nos dando gatilho. A gente pode se afastar das pessoas que nos dão gatilho, que nos fazem mal, que nos falam palavras ou fazem gestos e atitudes perto de nós, que nos faz despertar os gatilhos daquilo que a gente escutou na nossa infância, que tanto nos fez mal a vida inteira e até hoje faz. E se cercar de pessoas que realmente nos façam bem, respeitem o nosso jeito. Enfim, a gente pode fazer isso. E mesmo quando a gente estiver fortalecido, que a gente já conseguir até conviver com essas pessoas sem ter tantos gatilhos, mas a gente também tem o direito de não querer conviver com alguém mais. Sem necessariamente estar com ódio, sem necessariamente estar com mágoa da pessoa, porque o perdão ele é libertador para você, né? E muitas das vezes você tem que entender um pouco o lado da outra pessoa, mas se você não quer conviver, você tem esse direito, ainda que seja da sua família, ainda que seja sua mãe, ainda que seja seu pai. Você tem esse direito. E isso não faz de você uma pessoa má. Mas você precisa entender que foram anos escutando essas palavras que mudaram crenças, comportamentos, traumas, e que agora você vai ter que repetir muito também, que você não é um problema, que você não é um defeito, que você não é todas aquelas coisas ruins que você começou a acreditar que você era, porque tanto disseram. Então, se você, como eu, foi vítima do bullying, porque isso é bullying, né, que fala. Eu não posso dizer que eu não sou profissional de saúde. Eu não posso dizer que o bullying na escola e o bullying em casa, na família, dão impactos iguais ou diferentes, ou maior ou menor. Mas na minha visão, na minha opinião, é tanto quanto. Os efeitos do bullying sofrido na escola, que nós já conhecemos bem, porque é muito colocado na mídia, pra mim, é tanto o bullying que você sofre em casa, no meio da sua família, é
tão prejudicial quanto o bullying que você sofreria na escola. Eu, por exemplo, não tive bullying na escola, mas eu tive bullying em casa, com a família, por conta de ser diferente, de ter transtorno, né? E assim, o TDAH é um transtorno que faz você realmente ser muito diferente. E isso não é para ser motivo de bullying. Isso não é para ser motivo de nada. E independente de conhecimento ou falta de conhecimento que as pessoas tinham naquele tempo, dos problemas, dos transtornos, mas nada justifica. Nada justifica, não. E são as mesmas, os impactos são profundos, são tão perigosos, tão graves quanto o bullying na escola. É isso que eu quero dizer. Me embolei um pouco, né? Então, se você foi vítima como eu, se você tem transtornos e o mundo te faz sentir que você é um defeito, eu estou aqui para te dizer, como alguém que também tem transtorno e que também passou por isso e passa, você não é um defeito. Você não foi compreendido, você foi mal compreendido. O trauma que nós temos é real. Ele está aqui, ele existe. Mas a cura que nós estamos promovendo também é real. Ela está aqui, ela existe. A cura desse trauma, ela precisa ser permitida. Você precisa acreditar que você merece a cura desse trauma. Que você precisa dessa cura, desse trauma. E que você consegue, que você pode se curar. Você precisa acreditar também em si, porque uma das coisas que o bullying ele tira é a autoconfiança. A autoconfiança. E você precisa trabalhar para desenvolver a autoconfiança que vai te ajudar a se enxergar de fato da forma que você é, de desfazer, diluir essas mentiras que contaram para você, que você acreditou, que fez você ter crenças, um monte de crenças sobre você que não são reais. E a autoconfiança ela vai te dar você precisa desenvolver a autoconfiança, trabalhar nisso, para que você possa entender a sua dimensão, quem você verdadeiramente é. Porque geralmente nós sabemos, sim, só que fica tudo abafado, tipo, fica tudo sucumbido. É como se o trauma do bullying ele ficasse entranhado em você, em um nível que você imagina que você não consegue expelir. Nada que você faça, você vai conseguir tirar aquele trauma, sabe? Que tá entranhado em você por completo. Mas, trabalhando direitinho, aos pouquinhos, se amando, se cuidando e fazendo a sua autoconfiança vir a se desenvolvendo, você consegue começar a se enxergar de fato como você é, ver as suas qualidades, ver os seus potenciais e a partir daí começa a desfazer as mentiras. Na Bíblia fala, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é isso. Quando você conhece a verdade de quem você realmente é, verdadeiramente é, todas as mentiras que o bullying que fizeram com você, que estão entranhados dentro de você, eles começam a se dissolver. Não é instantâneo, gente. Isso é trauma de anos. Não é uma coisa instantânea. Mas se tem uma coisa que as pessoas que têm transtorno aprendem desde pequena é lutar. Sabe? É ter resistência. Então a gente vai ter que ser resistente, a gente vai ter que lutar para poder a gente ir aos pouquinhos destruindo isso. E a gente consegue. Eu estava, antes de começar aqui, penteando meu cabelo, né? E aí eu demorei um bom tempo penteando meu cabelo. Por quê? Não só porque eu quero que ele cresça, mas porque é um ato de autocuidado comigo. É uma forma de eu me dar amor. Você tem as suas formas de você se dar amor e o autocuidado geralmente é uma meio que para todo mundo. Então, assim,
se dê carinho, se dê amor, da forma que for necessária, porque ele faltou, sim, mas você tá aqui. Então, pegue isso, pegue o fato de que você está aqui e faça o que tem que ser feito. Vai sem vontade mesmo, luta para fazer sem vontade mesmo. Aos pouquinhos, a vontade vai vindo. Aos pouquinhos as coisas vão acontecendo e você vai vendo. Eu sei que esse vídeo vai ficar longo. Eu tenho um amigo que é um irmão pra mim maravilhoso. Ele vai ver esse vídeo. E ele sempre tá me dando toque que meu vídeo tá longo. Mas às vezes é um chamado, aquilo que você sente de falar. E hoje é exatamente isso que está acontecendo. Por eu ter vivido, por eu ter sentido na minha pele. E sentir a cada dia na minha pele os efeitos do bullying. Que as pessoas pensam que só acontece na escola e alguém precisa falar. Sabe? Alguém precisa falar que o bullying ela acontece dentro de casa, com pessoas que têm TDAH, com pessoas que têm autismo. Parece que eu tenho também, nível 1, não sei, ainda não tem nada comprovado, mas enfim, TDAH eu tenho. E com pessoas que têm depressão ou algum tipo de transtorno que o faz um pouco diferente das outras pessoas. Geralmente sofre bullying, então a pessoa já tem o seu transtorno e a pessoa ainda tem que lidar com o bullying, que não é nada bonitinho e nem pequeno, é algo muito profundo e forte, sabe? Vem mesmo para bater, vem de impacto grande, não é negócio de brincadeirinha, entende? Então, eu sei que muitas pessoas que passaram por isso vão estar vendo esse vídeo, vão estar se identificando, vão estar sentindo na pele. Quando eu estava escrevendo algumas coisas aqui para poder falar no vídeo, eu senti muita coisa. Eu senti muita coisa que eu precisava sentir, sabe? Que eu recusava sentir, mas eu precisava sentir e confrontar. Fato. Então, o que eu posso dizer? Os meus vídeos parecem que sempre vão ser caóticos. Mas isso não me incomoda, isso não me preocupa, porque eu sei que vai encontrar o público certo. Eu sei que vai encontrar pessoas que precisam também de conhecimento, de entender um pouco melhor sobre as coisas e até se policiar no comportamento, de como vai se comportar. Eu sempre penso hoje nos pais, nos irmãos, das pessoas que têm, das crianças que têm TDAH, das crianças que têm autismo, embora a gente esteja num mundo muito mais esclarecido, de muita informação, mas ainda existe muito bloqueio das pessoas de lidar com o diferente, isso é fato. E esse bloqueio de lidar com o diferente faz com que o diferente ele não receba o amor que ele precisa receber, o acolhimento que ele precisa receber, a ajuda que de fato ele precisa para o desenvolvimento dele, porque as pessoas gastam esse tempo de fazer isso, rotulando essa pessoa, dizendo para essa pessoa que ela é broca, colocando crenças ruins na vida dessa pessoa, na mente dessa pessoa, colocando essa pessoa para baixo a cada dia, né? Dizendo para ela que tudo nela é ruim. Como que essa pessoa vai se colocar no mundo depois? Como que... eu acho que eu me coloco muito bem ainda no mundo, apesar de tudo. Eu ainda tenho uma boa colocação nos lugares onde eu passei, onde eu convivo. Mas é desastroso, sabe? É um negócio desastroso. É uma coisa que, tipo assim... alguns podem achar que isso aqui é uma coisa de mágoa, de raiva, de... Mas, gente, não tem nada a ver com isso, não faz sentido, sabe? Não faz sentido levar isso para um lugar de raiva, um lugar de ódio, um lugar de mágoa. Não faz sentido isso. É um lugar de dor. É um lugar de dor, é um lugar de trauma, é um lugar de coisas, de palavras duras que vão entrando e vão se entrando em você e vão fazendo você ter uma imagem de você que não tem nada a ver, que não é real, sabe? E eu me lembro, eu sei que esse vídeo possivelmente nunca vai chegar na minha primeira psicóloga. É Lívia, lá do interior, que me atendeu no CRAS de Lagoa Redonda, que era o interior onde eu morava, quando eu procurei ajuda profissional. Ela ficou pouco tempo lá nesse CRAS, porque não deixava, não ficava mesmo psicólogo lá. Era rapidinho, colocava e tirava. E quando eu comecei o tratamento com ela, logo ela saiu de lá. Mas, tipo assim... O tratamento com ela, eu não sei se esse vídeo um dia vai chegar nela, mas eu só quero agradecer, Lívia. Você foi minha psicóloga, minha primeira psicóloga. E eu agradeço a todas as outras que eu já passei, mas Lívia, que foi minha primeira psicóloga, ela
Eu não tenho palavras, sabe? Eu não tenho palavras para poder descrever. Mas talvez se eu não tivesse começado ali, sabe? Indo para um consultório. Por isso que eu digo, vai, gente, vai se tratar. Tipo, eu tô assim, eu sempre procurei me tratar. Imagine se eu estaria aqui nesse mundo, se eu não estaria surtada, ou se eu estaria aqui com tudo que eu vivi. Então, eu agradeço a você, Lívia. Ainda que você nunca veja esse vídeo. Por seu acolhimento. E por você ter conseguido me enxergar além do que eu via e me ajudar. E é isso, eu posso dizer a vocês que nós vencemos.